Essa lendo ali e vai entendendo, vai procurar entender. Eu sei que nós já oramos, mas a lição ela vai trazer uma série de situações para que nós aprendamos cada vez mais como orar. Porque às vezes eu oro aqui, eu oro preocupado com a questão do tempo. É chato às vezes quando você se preocupa com o tempo. E aí a oração não surte para mim mesmo aquela situação que eu gostaria. Porque eu fico incomodado, falei, meu Deus, o tempo está curto. E a gente precisa encerrar ali, não é o bom, não é o correto. A oração é boa quando a gente não se preocupa com nada a não ser em falar com Deus. E a oração é isso, é o falar com Deus, e a gente vai estudar um pouco a respeito disso. Nós temos motivo suficiente para entender no final dessa lição, orar com Deus, falar com Deus. Na sua revista do aluno, eu estou pegando aqui, gente de oração. Gente de oração. É importante ele trazer aqui gente de oração, porque tem pessoas que, se você olhar para uma pessoa, se alguém falar assim, olha, aquela pessoa é um orador. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja uma pessoa que ora. Um orador é uma pessoa, para a gente não confundir, um orador é uma pessoa que tem uma boa palavra, que fala em público bem. Qualquer um que chegar em público para falar, ele vai ser um orador, é um orador. Mas não esse orador específico. Já vocês vão ver que a Bíblia, que aqui na nossa lição, ele vai falar muito homem de oração e mulher de oração. E não vai falar um orador. Ele não vai usar essa parte em lugar nenhum. Então é importante a gente ter isso. Vamos ler junto aqui essa introdução que está aqui, gente de oração, logo na introdução da revista, para poder a gente entendermos direitinho o propósito dessa lição, apesar de que já vai falar, já está dizendo bem claro aqui o que nós iremos aprender hoje. E diz aqui, eu vou ler. De Deus é o poder, tudo a Ele pertence. Pode ser nosso por meio da oração. Deus estende suas mãos plena e abundante e nos diz: pedi e dá-se-vos-á. A pobreza espiritual e a falta de poder de muitos crentes tem explicação nas palavras de Tiago, capítulo 4, 2 e 3. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjardes em vossos prazeres. Já trago aqui uma seguinte pergunta, apesar de que a gente ainda vai ler Tiago novamente, mas essa pergunta eu vou fazer aqui. O que é esse pedir mal? O que é esse pedir mal para os irmãos? Alguém quiser falar, pode falar. O que é pedir mal? Pedir mal é como se a gente estivesse pedindo algo que, na nossa interpretação, a gente acha que isso vai trazer um benefício bom para a gente. Mas Deus sabe que se Ele der aquilo vai ser algo que talvez possa nos levar para um caminho errado ou acontecer algo ruim, né? Porque nós não sabemos o que pedir. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós, né? Alguém mais quer falar? Eu acho que pedir mal é quando a gente pede algo para Deus e a gente não, digamos assim, não grifa realmente o que você quer. Você pede de qualquer forma. Também é isso. E também aquela situação, né? Que o vizinho, de repente, seu vizinho tem um carro, tem uma casa melhor, e você não querendo ver aquela situação, poxa, o vizinho está prosperando, então eu vou pedir a Deus algo. Para quê? Você está pedindo uma coisa que não precisa. Se você quer trocar de carro, seu carrinho já está bom, seu carrinho tem 2 anos de uso. Para que você quer um carro melhor que o seu vizinho? Não precisa. Tem muitos que fazem isso. Vai para um outro lugar para pedir coisas que sabe que não é necessário. Quando você não tem, aquilo que você não tem, que você pede para Deus, que é para o teu uso, você está sentindo a necessidade, esse sim. Mas aquele que você vê que não há necessidade, mas mesmo assim você pede, Deus não vai te dar. E se você teimar com isso, Deus vai te dar, mas você vai sofrer as consequências. Eu já falei aqui uma certa vez na EBD de um amigo meu que, por sinal, eu vi ele antes de ontem. Não, foi ontem. Ele
ele é pedreiro, não sabe dirigir. E a conversa dele era sempre a mesma: eu quero ter um carro, eu quero ter um carro. Ah, eu vou ter um carro porque eu tenho um carro. Eu falei: mas José, rapaz, sossega. Não, eu preciso ter um carro. Ah, tudo bem. Lutou, mas lutou muito, conseguiu o carro. Aí ele apareceu em casa lá com o carro, mas não ele dirigindo, outra pessoa. Outra pessoa dirigindo o carro. Ficou um tempo com o carro, daí, cadê o carro? Teve que vender o carro, passou o carro para frente, ficou com as dívidas e ficou enrolando com essas dívidas, não tem como as cartas vinham para minha casa, porque ele morava numa comunidade, e não pode falar favela, não sei porquê, mas ele morava numa comunidade que lá o endereço, ele preferia que o endereço era aqui, daqui da minha casa, então as contas vinham tudo para cá. E aí o banco mandando, ele falava: não vou pagar agora não, porque eu não tenho. O nome ficou sujo, não tem como não ficar, mas está aí um pedido que não foi. Hoje está sem carro, está pegando um ônibus, que aí não tirou carro nem nada. Até hoje não tirou, falta de leitura também atrapalhou. Então essas questões, irmão, pedir algo que não é de Deus, a pessoa vai sofrer as consequências depois. Um outro exemplo simples: se você é uma pessoa assídua na casa do Senhor, e de repente você pede a Deus uma casa no litoral, um sítio, Deus pode até te dar isso, mas saiba que se você se apegar muito a essas questões, todo final de semana um feriado prolongado, você vai para lá. E as coisas de Deus, como é que fica? Será que a gente vai resistir um tempo como esse, um domingo como esse? Por isso que eu disse, irmão, pedir mal é essas coisas, né? As coisas que nos afastam de Deus, porque Deus, ele conhece o nosso coração, e às vezes naquele momento ainda a gente ainda não está totalmente, vamos supor assim, né, fortalecido na presença de Deus, e às vezes ele não, se ele nos dá algo que vai tirar da presença dele, igual o irmão colocou, né, é estar pedindo mal, né? Então Deus não atende esses pedidos. Porque se você pede, mas você não deixa a obra do Senhor, está ali, não, o domingo, pode deixar o domingo, eu vou para um momento oportuno, eu vou para lá para minha casa ou para o sítio. Se fizer isso, ok, mas se não fizer, o irmão Pedro, ele tem uma casa lá no litoral. Pode falar, irmão. Eu já ouvi contar uma história, não sei se é verdade, que o jovem que vivia pedindo um carro a Deus, disse que a primeira coisa que ia fazer era ir na casa de Deus. Aí comprou o carro, aí a primeira coisa que fez foi para trás. Aí bateu com outro carro lá, fez uma estrada. Acontece essas coisas. Nada que prometeu. Não é, irmão? Oi, irmão. E às vezes também a gente pede a Deus e às vezes Deus tarde de dar e a gente começa a reclamar. Mas é porque Deus sabe que você não ia dar conta daquilo ali. Mas a gente está insistindo. Não é o momento ainda, né, irmão? E a gente está insistindo na teimosia de pedir, às vezes Deus vai dar. Aí você vai se perguntar. Vai mesmo, mas vamos continuar só lendo aqui esse outro pedaço. Às vezes perguntamos a nós mesmos: por que prospera tão pouco? Por que eu prospero tão pouco, né? Por que prospero tão pouco na vida cristã? Olha, por que prospera tão pouco? Será que a pessoa está se olhando? Será que ela mesmo está prosperando tão pouco? Às vezes nós não estamos prosperando tão pouco, só que a gente está querendo mais, muito mais daquilo que a gente já tem. E Deus responde: por que negligenciais o lugar de oração? É essa questão que nós falamos. A pessoa está ali, ela está prosperando pouco, mas ela está fazendo por onde receber aquela bênção também do Senhor. O que é que o autor está dizendo aqui, da revista? Porque, através da palavra de Deus, porque negligencia o lugar de oração. Ele está negligenciando, vai prosperar pouco também, não tem como. A história da igreja, desde o seu princípio, demonstra esse ensino da palavra de Deus sobre a oração. Homens e mulheres de todas as categorias que creram nas promessas da Bíblia sobre a oração revolucionaram nações inteiras com o poder da oração. O que a igreja necessita hoje não são novos métodos de trabalho, novos programas, mas de homens e mulheres a quem o Espírito Santo possa usar. Gente de oração, homens e mulheres
poderosos na oração. E aqui ele traz o nome, ele fala do seu clássico, né, o poder através da oração a Filho. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio de homens e mulheres, não de métodos. Não vem sobre maquinária, mas sobre homens e mulheres. Não unge planos, mas gente de oração. Bom, aqui no Tiago eu já expliquei, já falei um pouco a questão sobre o Tiago, que eu tinha tomado as anotações aqui. E aqui cabe algumas perguntas, né? Vou fazer perguntas aqui. Estamos mesmo, nós oramos, mas será que a gente tem noção que estamos de fato falando com Deus? Será que nós, naquele momento ali, nós sentimos esse momento íntimo com Deus? É para sentirmos, a gente tem que sentir esse momento íntimo quando você está ali, você só. Aqui na igreja, muitas vezes, eu estou falando por mim também. Quando a gente está aqui orando, a gente sabe da presença de Deus aqui, mas a gente fica também focado em uma situação ou outra que está acontecendo. Infelizmente acontece isso, principalmente se um irmão mexeu ali no som. Eu estou aqui falando, de repente o microfone baixa ou alta, alguma coisa acontece. Ou seja, você não tem aquela interação como você tem na sua própria casa. Não tem. E precisamos ter, mesmo aqui na casa do Senhor. Vamos falar eu vou fazer algumas perguntas aqui para os irmãos. O segundo ponto. Tá, a revista, ela vai trazer aqui o seguinte, deixa eu ler aqui os tópicos. Senhor, ensina-nos a orar. O texto básico está lá em Lucas, no capítulo 11, de 1 a 13, e depois a gente vai ler. Temos aqui o texto devocional, que está ali em Mateus 6, de 9 a 15. Temos o versículo-chave, que é Lucas 11, de 9 e 10. E esse é aquele texto que ele vai dizer aqui: pedis, dá-se-vos-á. E depois a gente vai dar uma lida nele novamente. Bom, deixa eu ver qual parte que eu vou focar, essa parte aqui. O título da lição já foi: compreender o significado da comunhão do Senhor. Tá. Bom, os alunos, hoje, eu digo nós porque eu também estou aprendendo. Nós estamos aprendendo. Nós vamos compreender o verdadeiro significado da oração. Vamos desejar a comunhão com o Senhor por meio da oração. Orar de acordo com o exemplo dado por Jesus. Essas cadeiras que eu coloquei aqui, que eu precisava de 3 grupos. Eu imaginei que tivesse pelo menos aqui umas 15 pessoas. Porque daí a gente ia dividir, e ali nessas cadeiras brancas iria sentar um relator, ia sentar um relator e um coordenador. Ou seja, o coordenador ia coordenar e arrumar direitinho como é que é, e o outro, o relator, ele ia fazer o relato, e os irmãos iam ler os textos. Ia ler os textos na sua revista, mas não vai deixar de ser assim. Vamos fazer aqui, eu sei que tem poucos, e os irmãos eu vou dar 10 minutos. Eu vou dar 10 minutos para os irmãos verem essa questão. Mas antes de eu fazer isso, eu vou pedir que os irmãos respondam algumas questões aqui. O que é oração segundo a Bíblia? O que é a oração segundo a Bíblia? Os irmãos podem responder alguém. O que é a oração segundo a Bíblia? É conversar com Deus. Exatamente, conversar com Deus. Primeiramente devemos entender profundamente o significado dessa tão conhecida e amável palavra oração. Segundo o dicionário da Bíblia, Almeida, de 1999, oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio da palavra ou de pensamentos.
ou em particular, ou também em público, né? A primeira lição de hoje, que é sobre oração, a gente vai entender que nós, como alunos, somos capazes de compreender o verdadeiro significado da oração. Orar. O que é orar? O que é orar para os irmãos? A irmã falou ali, falar com Deus. Outra questão aqui, para que os irmãos respondam. Qual a importância da oração na sua vida? Qual a importância da oração na sua vida? São perguntas que, a princípio, são difíceis, mas não é. Qual a importância da oração da minha vida? Nós não precisamos falar com Deus assim que nós levantamos, ou iremos deitar, ou durante o dia a dia, por uma situação de enfermidade. Eu estou trazendo várias situações. Olha a importância da oração na nossa vida. Se a gente quer conseguir um objetivo, um trabalho, se tem alguém da família enfermo, alguém da família está em um processo ali de dívidas, a gente tem sempre que estar buscando. E há esse exemplo, claro, um dos motivos principais é, primeiramente, estar próximo de Deus. Se não estiver próximo de Deus, quem somos nós? Se nós vivemos distante do Senhor. Irmão, uma pessoa que ela é uma pessoa de oração, ela tem ali uma comunhão tão próxima com Deus, que muitas pessoas entendem que Deus está lá no céu tão longe, que é difícil a comunicação, mas essa pessoa de oração, ela tem Deus tem que ter como um grande amigo ali com ela o tempo todo. Então, às vezes, nem ela está orando, mas ela está em espírito de oração e ela está conversando com Deus, né? Tem irmãs até que relatam que está lavando a louça ali, está falando com Deus, está fazendo aqui. Então, é isso, né? Aquela proximidade, é intimidade com Deus, né? A importância da oração é você ser íntimo com Deus. Isso se torna uma coisa assim normal, corriqueira na sua vida. Você está trabalhando, o irmão mesmo ali está ali tomando conta ali do portão ali no seu trabalho, olhando quem entra, quem sai, e está ali conversando com Deus, meditando, falando com o Senhor, orando. É isso, é intimidade, seu amigo, aquela pessoa mais próxima de você. E a gente vai falar um pouquinho em cima dessa questão que você levantou aí mais tarde. A oração, o que é oração? Oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento, ou ainda a oração é a expressão de um sentimento de louvor diante de Deus. A gente vai ver que Cristo fez isso. Cristo louvou. E vocês vão entender o que eu estou falando. Qual a importância da oração na sua vida? Como as orações expressam sentimentos, esses sentimentos vêm de várias formas. Por exemplo, gratidão, alegria, medos, angústias, dúvidas e sonhos. Eles são associados e a entrega e a confiança, eles são associados à entrega e à confiança, pois dessa forma entregamos ao nosso Deus nossas questões, nossa vida, e a fé acaba nos mantendo de pé em momentos de tristeza, dor, aflições, angústias, tribulações, medos, percas e incertezas. Tudo isso, quando você está nesse processo de oração, essa última parte aqui, quando você está passando por essas dificuldades e se coloca de joelhos diante de Deus, mesmo que aquela situação não saia dali, mas você vai sentir um certo alívio, por saber que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo vai passar. Não tem uma aflição, uma tribulação duradoura, assim como a felicidade não é. A gente, como cristão, a gente vive de altos e baixos. Hoje está bem, amanhã está mais ou menos, no outro dia está complicado. Hoje você está sorrindo, amanhã você está triste, outro dia você está chorando. Mas nós temos que entender que é essa forma que a vida cristã é. Não é uma vida de plena felicidade. O irmão já deve ter visto essa frase: pare de sofrer. Como parar de sofrer? Não tem como. Não tem como parar de sofrer. Mas, irmão, ainda se
servir a Deus, a gente tem dia de paz. Tem. Tem dia que o mundo está todo mundo vencendo, né? Mas você está ali na sua pazinha, levanta, faz sua oração, como o irmão está falando, né? Entrega seu caminho ao Senhor aquele dia, diz, guarda meus filhos, guarda minha casa, tem misericórdia de mim, dá um dia de paz, e tem um dia de paz, né? E o povo lá no mundo não, é aquele tormento que você falou. Irmã, eu falo que a gente nunca vai parar de sofrer, porque se nós estivermos bem, mas alguns dos nossos parentes não estão. Isso, é verdade. Alguns dos nossos irmãos não estão. E a gente fica triste com ele. Exatamente. Se aquele parente nosso que ainda não aceitou a Cristo, não se dobrou diante do Senhor, ele está ali e a gente sente isso. Por mais que a gente venha aqui feliz, a gente tem que estar feliz. Sim. A gente não vai ficar também com a cabeça lá embaixo porque a situação está ali. Senão fica complicado. Mas há uma situação, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, e aí, tudo bem? Eu falo, eu estou bem. Eu estou bem. Porque tudo bem. Às vezes a gente responde para generalizar e assim a gente se livrar de uma situação. Porque se a gente não estiver bem e essa pessoa falar assim, mas o que está acontecendo? Aí você vai parar para explicar uma situação que está vivendo. E às vezes você nem quer falar. Às vezes você quer falar, não, está tudo bem, mas não está. Se bem que isso é uma certa mentira, né? Você fala que está tudo bem quando na verdade não está. Você está respondendo a pessoa. A pessoa está falando, você está passando por uma perrengue danada. A pessoa fala, e aí, está tudo bem? Tá tudo bem. Melhor dizer tudo indo. Estamos indo aí. Estamos indo. Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende com ânimo. Eu venci o mundo. Como devemos orar? Essa é uma pergunta simples também. Como devemos orar? Alguém pode responder como devemos orar? Irmãozinho, está tão quietinho aí. Estou só ouvindo, só aprendendo. Como devemos orar? A Bíblia nos diz que horário, melhor, a Bíblia não diz que horário nós devemos orar. É interessante, a Bíblia não fala em que momento você deve orar. Podemos orar quanto tempo? Sim, outra questão aqui que eu ia me esquecendo. A Bíblia não fala quando nós devemos orar e o tempo que nós devemos orar. Qual o tempo? 1 minuto? 10 minutos? 30 minutos? Não fala. Ela não fala em que lugar você tem que orar. A gente vê lá que em Mateus, né, que fala que a gente tem que orar em nosso quarto, mas só lá? Não. Até onde você está sentadinho ali. Exatamente. Diga o pensamento a Deus e vai. Dias atrás, a minha filha estava indo levar o pé aqui na casa dele, minha filha perguntou, pai, por que as pessoas vão ao monte para orar? Aí eu falei, filha, as pessoas vão ao monte para orar porque elas querem ir orar. Mas a Bíblia não pede para ninguém ir ao monte. A Bíblia não pede. As pessoas querem orar, muitos acham que orar no monte traz um efeito maior, traz um ganho maior. Deus vai estar lá, pertinho dela. Não vai. A oração, tanto no monte, quanto no seu quarto, quanto na igreja, em qualquer lugar, é a mesma coisa. Mas Cristo foi lá no monte para orar. Sim, Cristo foi. Ele estava orando lá no Monte das Oliveiras. Mas qual o motivo dele estar lá no Monte das Oliveiras? Porque a multidão, Cristo acordava de manhã e a multidão já estava formada. Então ele não tinha um lugar para orar porque o povo estava ali junto com ele. Aqui em Lucas, ele estava orando, mas tinha gente ali. E tinha os discípulos ali. A Bíblia não fala que eram os discípulos, os 12 apóstolos, um dos 12 apóstolos, alguns livros. Vai falar que tinha os discípulos ali, e a gente vai ver depois. Então Cristo ali, quando ele via que a multidão não deixava ele em paz, e ele queria ter aquele contato com o Pai. Para ele era importante ele estar ali diante do Pai, só ele, só os dois. E aí ele podia não diria orar, mas conversar com o Pai, ter aquele diálogo com o Pai. Então ele foi ao monte para orar. Esse era o real motivo de Cristo ter ido ao monte. Pode falar, meu. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala orar sem cessar. Palavra pequena, versículo pequeno, mas com grande conteúdo. Exatamente. Então, irmão, conversar com Deus não tem lugar. Você pode orar em vários lugares.
em várias situações. Até no ônibus você pode orar. Você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar deitado. E por que pareça, você pode orar deitado. Ah, mas deitado sim, se você estiver doente, você não vai orar? Algumas vezes eu tive que, nossa, eu fui dormir e de repente acordei com um sonho daqueles terríveis. Só quem sonha, você contando o sonho, para a pessoa que está ouvindo não é nada, mas para quem está sonhando é um desespero, é uma loucura. E parece que eu sonhando, eu estava subindo e alguma coisa estava vindo atrás de mim. E eu estava no meio da multidão, e as pessoas passavam, e parece que as minhas pernas não conseguiam ir. Parece que eu estava voltando, era uma coisa impressionante. Eu falava, meu Deus, vai acabar comigo. E o povo ia embora, e eu ficava para trás, era o único que ficava para trás. Parece que, então a gente sonhando ali, é um desespero e você acaba acordando assustado. E eu ali, deitado mesmo, orando, porque foi uma loucura ali, aconteceram outras situações terríveis. E eu ali orando deitado. Ou seja, não só enfermo, mas se a pessoa está ali no meio do sono, eu poderia levantar e orar, mas eu estava ali, eu falei, não, eu vou orar aqui mesmo, do jeito que eu estou. E ali eu orei, deitado, e aí foi indo, aí acabei dormindo. Então, pode orar deitado, pode orar sentado, o importante é você estar em comunhão com Deus. Não importa a situação que você estiver. Pode orar no seu trabalho, como eu sempre faço, oro no meu trabalho. Já orei no ônibus também. Então, assim, várias situações nos levam a falar com Deus e a gente tem que se preocupar. Quem não já foi aqui no restaurante e sentou ali naquela mesa para comer alguma coisa e orou antes? Olha lá, aquele povo ali, eu faço isso. Estou ali no meio, o povo está lá circulando, eu estou ali com a minha filha e a gente está orando ali, vamos orar. Tem gente que vai falhando. É agradecer a Deus por aquele alimento. Bom, e um ponto importante aqui, orar. O orar não é sempre sozinho, é importante a pessoa orar com o esposo ou a esposa, orar com os filhos, orar com algum parente, isso é importante. E quando a pessoa ora com o seu cônjuge, eu acho que essa oração, para aquele casal, ela se torna tão importante, tão valorosa, porque ali, os dois ali unidos, falando com Deus, ele vai sentir o que, dali mesmo, o que ele pode fazer de melhor para sua esposa, e ela vai ver o que é de melhor para sua esposa. Através daquela oração, acho que a união sela mais, eu acho que fica mais unido, eu acho que fica mais firme o casamento. Verdade, lá em casa a gente sempre orou junto. E dos filhos pequenos também. Os filhos pequenos, nós oramos. E depois que vai crescendo, cada um vai tomando, né? Sim. Sai, cada um tem seu compromisso, sabe? Mas pequenininho sempre a gente orou junto, ali com eles, trouxe eles nesse caminho. Né? E hoje, aonde eles vão, ele ora junto também. Né? Meu filho mais velho tem 6 anos de casado. Ele ora com a esposa. É o exemplo que viu em casa, né? E carrega com eles. É um exemplo, não um exemplo muito bom a pessoa poder fazer isso. Irmãos, eu estou aqui com um problema na revista, porque se vocês forem olharem bem, deixa eu pegar aqui a página que vocês estão. Ó, abra aí na página 6 da sua revista. Abra na página 6, deixa eu ver o outro aqui, na página 6. Página 6. O outro na página 8. E no Luizinho, abre aí na página 8. E o outro e a irmã abre aqui. A irmã abre alguma página? Abre na página 7. 7. Isso, por favor. E a irmã abre na página 6. O irmão Fernando vai sentar aqui do lado. O irmão Luizinho vai ficar com a irmã, vai ficar com a irmã Lourdes. Pode ser aqui, porque para mim não perder o foco. Mas você é um grupo que eu vou formar 2, 3 grupos aqui. Então não sai daí não. Onde eu vou ficar? Com elas ali. Eu vou pedir que vocês façam o seguinte. A página... Puxa, eu ia sair, mas ficar... Vai ficar fácil, eu vou fazer rapidinho.
É rapidinho, cadê a página 6? A página 7, a gente vai ler esse texto aqui, tá? Esse texto aqui é quando eu precisar de um relator. Vou dar 10 minutos para vocês verem. Vira a página, deixa eu ver se eu vou ver. Foi, não sei. Não já é perto. Até aí. Então o irmão vai ler e se tiver versículo bíblico, vai usar também. Então a parte da irmã esse daqui, e em cima desse texto, eu vou fazer algumas perguntas e a irmã vai responder algumas questões relacionadas a esse texto, tá? Irmão, o irmão Luizinho vai ler esse texto aqui, junto com a irmã, só esse daqui, aí ele pega também o Tiago, e aí tenta memorizar algumas questões aqui, porque eu vou fazer as perguntas, tá? Vou falar sobre essa questão. Na verdade não vai ser nem pergunta, vocês vão me falar o que vocês entenderam nesse texto. A irmã vai ler aqui, isso que eu pedi para o irmão aqui. Olha, vai ser até aqui, até aqui. Tá? Do 1 até o 15. Por isso que é importante você vir para poder reforçar que eu queria esse grupo aqui ser maior. Por causa da quantidade de conteúdo. O dele só tem um conteúdo, cada um só tem um. Porém, tem bastante leitura, mas ali o conteúdo é para 3, então vocês têm 10 minutos para entenderem essas questões. E depois eu vou ver o que vocês entenderam através do que vocês estão lendo aí. O grupo 1 que tem o maior conteúdo. Você pode se juntar a eles e falar. Esses 5 pontos, são 5 pontos que você tem aí. É importante que a gente preste atenção agora nesses 5 pontos que eles irão falar. Irmãos, a necessidade de nós participarmos da EBD é tão importante que as pessoas deveriam valorizar mais. Eu falo aqueles que não vêm por motivos que a gente não sabe, desconhece. Mas é importante a presença dos irmãos na EBD. Eu falo porque o autor da revista ele pede para a gente enfocar isso, essa questão de a participação dos irmãos. Venham para a EBD. É muito importante. O pouco que você aprende, ele vai se tornar muito maior mais tarde. Vamos falar pode falar sobre essa questão. Não, pode começar. Bom, o ponto que o irmão deu para a gente estudar aqui, né, esses 5 pontos aqui, está falando sobre a oração modelo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? E aí... Oi? A oração começa com o Pai. Isso. Então a oração começa com o Pai. A gente já vê que logo no início da oração, o Senhor Jesus nos mostra ali uma intimidade com o Pai, né? O fato de falar Pai Nosso que estás no céu, né? Não é algo distante, a gente não está pedindo para um Deus que está extremamente longe, não, é o Pai Nosso, aquele que é uma intimidade. Então começa ali uma reverência, né? Com o nosso Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente começa então ali, né, glorificar a Deus. Então o Senhor Jesus nos ensina que antes de qualquer coisa, nós temos então que enaltecer, engrandecer, né, glorificar o nosso Deus Todo-Poderoso. A irmã quer falar do segundo ponto? Então, e o segundo ponto nos revela, né, a submissão a Deus. Né? Nós temos que ser submissos a Deus. Olha que coisa bonita. Que nem fala, né, irmã? Seja feita a tua vontade, né? A palavra de Deus, a gente vê que o Senhor Jesus também, quando estava ali na cruz do Calvário, ele falou ali para o Pai que, se fosse possível, afastasse aquele cálice dele. Mas aí o Senhor Jesus, depois ele continua falando, mas que seja feita a tua vontade, né? Então a gente vê que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável na nossa vida. E a vontade de Deus sabe o que é melhor para nós. E no terceiro tópico aqui fala da petição. Os irmãos querem falar da petição? A oração registra a petição pelo nosso sustento. Temos liberdade para pedir em favor do nosso sustento diário. O pão é algo básico para a sobrevivência. O discípulo é
a reconhecer cada dia o Pai pode prover. Então a gente vê que Deus sempre nos dá o sustento. Por mais difícil que seja a situação, Deus provém. Às vezes tem situação que a gente o que vamos comer? Aí Deus usa uma pessoa, Deus move o mundo para nos satisfazer. Deus usa até que não é da fé para nos ajudar. Amém. É verdade. Então ele provê, né, o pão de cada dia, e a oração modelo ela nos ensina, né, a pedir ao pão de cada dia, a agradecer o pão de cada dia. A palavra de Deus também diz, né, que Deus sustenta toda a natureza, os pássaros, né? Deus continua sustentando tudo aquilo que Ele criou, e quanto mais nós, né? Nós somos valorosos a Deus, né? Nós temos um valor, então Deus provê o nosso sustento. O quarto tópico é a confissão do pecado. Não quer falar um pouquinho? É o que nós estávamos falando aqui, né? E nós temos que pedir a Deus para nos perdoar, né? Se nós tivermos mágoa de alguém, pedir a Deus para limpar o nosso coração, né? E que Ele vai tirando aquilo ali, né? E vai nos perdoando. E também pedir perdão para a pessoa, claro, né? Em primeiro lugar, com testemunho e pedir perdão para a pessoa. Mas se você não vê a pessoa, vai pedindo a Deus para limpar, porque tem dias que é difícil, né, irmão? E tem pessoas que é difícil nessa vida. Só Jesus para guardar. E essa palavra ela é forte porque ela vem como uma reflexão para a gente, né? A gente fala, né? Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, quer dizer, estamos perdoando aquele que nos ofendeu, né? Porque nós estamos falando isso em oração. Né? Perdoa, porque Deus falou que vai usar a mesma medida, não é assim, irmã? Deus disse que vai usar a mesma medida. As Né? coisas ficam tudo parada, né? Se a gente não pede perdão para Deus. Bom, esse foi o tópico 5, né? Falta um. Sim, Falta a tentação. Né? Não, para falar. Deus, o Senhor Jesus nos ensina aqui também a pedir proteção, né, a Deus nos livrar das tentações. Né? A palavra de Deus diz que Satanás está ao nosso derredor procurando alguém para devorar. Eu até comentei aqui com os irmãos aquela questão onde o Senhor Jesus disse assim para Pedro: Pedro, Satanás está pedindo para te peneirar, né? Mas eu orei ao Pai. A gente vê que como é que é as coisas no mundo espiritual, né? Então ele anda ao redor ali procurando alguém para devorar. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo para Deus para que Ele nos livre da tentação, nos livre do homem mau, nos livre da armadilha do inimigo, de Satanás. Então a gente também deve pedir na oração também a proteção contra as tentações. Ele anda ali ao nosso derredor, o dia inteiro querendo tirar a nossa paz, né? Ele usa a pessoa para pecar, para depois acusar perante Deus. Então aí Deus sabe que ele disse isso, tal dia e tal hora. É verdade. É isso, né? Isso. Agora vamos para a página 7, o valor da persistência diante do Pai Celestial. Quem pegou o 7? Não, quer falar? O valor da persistência, né? Onde diz assim, que o Senhor é o pão da vida, né? E fazer o bem sem lugar a quem. Então, diz aqui, quando o vizinho chega na casa do cidadão, na madrugada, né? E pede algo para comer, ele levanta, digamos assim, com raiva e acha que é oportuno da parte do vizinho chegar àquela hora pedindo algo para comer, né? Está incomodando ele naquele horário. O mesmo disse que não tinha nada, quando na verdade o vizinho tinha sentido o cheiro dos pães que tinha sido feito naquela casa e acabou que ele falou que não tinha nada para oferecer. Então ele tinha negado o pão ao vizinho. Então é isso, o Senhor é o pão da vida. A gente não pode negar nada a ninguém. E o pouco que você tem, eu acredito que você tem que estar retribuindo também. Amém. Irmão Luizinho e a irmã Luz. Bom, pelo que eu li e entendi aqui, eu separei 3 tópicos aqui. E o primeiro é o amor.
que o amor vem do fruto do caráter e da confiança. O fruto do caráter da bondade, da confiança. Então, o amor vem disso, da bondade e da confiança em nosso Senhor. O segundo é que Jesus pede confiança na oração ao Pai Celestial. Tem que pedir confiante, tem que pedir sem dúvida em sua oração, sem crer que vai ser atendido, não ao seu tempo, mas ao tempo da oração, com confiança. E o terceiro é que nós somos primícia de Deus, nós somos a prioridade para Deus. Então, tudo que nós pedimos, sabendo pedir, Ele vai nos atender. Amém. E, bom, só para fazer um rápido resumo, tudo aí que vocês falaram está correto. É exatamente isso, é uma outra visão, é um outro pensamento, mas sempre na mesma linha. Vocês seguiram sempre na mesma linha. Oração com o Pai. Vocês notem a importância. E a gente vai ler aqui para eu poder falar. E aí eu vou fazer a oração que eu não fiz. Eu não esqueci, mas não fiz a oração para começar a nossa Bíblia, mas na detalhe. Então, abra lá em Lucas, no capítulo 11, a gente vai ler os 13 versos e a gente vai entender, depois que eu vou falar aqui, o que Jesus, como Jesus fez ali na sua oração. Lucas 11, está na sua revista aí, de 1 a 13. Eu vou aqui ler em uma tradução da NVI, vai ser um pouquinho diferente. Geralmente a oração do Pai Nosso, todas as Bíblias ela diferenciam uma da outra. Se a Bíblia não tiver a mesma leitura, ela vai diferenciar. E certamente vai estar aí diferente na sua Bíblia. Acharam todos? Lucas 11, de 1 a 13. E diz aqui: certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe dar, para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responde: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhes dar o que ele pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por seu amigo, por causa de uma importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes dará, peçam-lhes e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta. Pois todo que pede, recebe, e o que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre você, se o filho, qual pai entre isso mesmo? Qual pai entre vocês e o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem
dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Vamos orar agora? Grandioso Pai, nós te agradecemos também por esse momento de estarmos, Pai, na tua casa, buscando, aprendendo, ó Deus, falando contigo, Pai Santo, lendo a tua palavra, Senhor, ó Deus, trazendo aqui um ensinamento, Pai, que vem do Senhor. Pai Santo, ajuda-nos, ó Deus, a compreender melhor a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar a nossa fala contigo, a nossa comunicação contigo. Pai Santo, nós precisamos, ó, a cada dia mais, ser ensinados pelo Senhor a nós sabemos pedir, Pai. Pedir, ó Deus, como convém. E não pedir aquilo, ó Deus, que não vai nos afetar no nosso dia a dia de maneira positiva. Mas Tu sabes, ó Deus, o Teu não, Senhor, é uma resposta positiva para nós. Que nós possamos entender isso. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Cristo Jesus.